Meu filho mente. E agora? O que fazer? Eu acho que é uma questão que dificilmente um pai e uma mãe já não se deparou. Mas e agora? Meu filho vai virar delinquente? Meu filho vai virar um ladrão? Meu filho vai virar um estelionatário quando ele crescer? Então, depende. Depende do direcionamento que você vai dar a ele. Vou colocar em pauta, em primeiro lugar, já colocando aquilo que a gente aprendeu em inteligência emocional e disciplina positiva. Primeira coisa, por que a criança está mentindo para mim? Ela mente só para mim ou ela mente para todo mundo que está em volta dela? Qual o motivo que levou a criança a mentir? Se coloca no lugar da criança, o que seria um motivo muito bom para você não falar a verdade, se fosse você? Provavelmente o que vai vir na sua cabeça vai ser medo de punição, né? Medo de julgamentos, enfim, ninguém mente à toa, né? Tem uma frase aqui em disciplina positiva que fala o seguinte: quantos de vocês admitiriam que fizeram alguma coisa se achassem que os outros iriam querer ofendê-lo em vez de ajudá-lo? Então pensa no ambiente da sua casa. Se é um ambiente hostil, onde tudo leva bronca, então provavelmente as pessoas da casa vão querer se safar da bronca, vão querer se safar do castigo, vão querer se safar do julgamento, né? Só para você ter uma ideia. Antigamente, acho que hoje também é assim, né? Na Igreja Católica se fazia muito confissão com os padres, né? Por que as pessoas geralmente confessavam ao padre coisas que elas não confessavam para mais ninguém? Porque o padre estava lá para ajudá-las, não estava lá para julgá-las, né? Então, dificilmente uma pessoa que chegava para uma confissão ia sair de lá se sentindo mal. Geralmente ela saía um peso a menos nas costas, porque ela dividiu aquilo que estava, né, sufocando ela, dividiu com uma pessoa que sabe que não ia sair contando para ninguém, ou pelo menos não deveria, né? Então tudo isso está envolvido. O que eu estou fazendo aqui? Tirando o foco da mentira e colocando o foco no real motivo do problema. Porque a mentira não é o problema, a mentira é uma consequência do problema. Então, meu filho em casa, peguei ele mentindo várias vezes. E por coisas assim que não era tão grave, né? E aí, tem coisas que não tem como, né? Você olha, você fala, foi essa pessoa que fez. Não tem mais ninguém que poderia ter feito isso, foi aquela pessoa que fez. E o meu filho, ele tá acostumado a fazer creme de leite misturado com chocolate. E aí eu encontrei uma caixinha de creme de leite dentro do armário. Na hora que eu vi aquela caixinha, era aberta, né? A caixinha aberta, não estava fechada. Então ele abriu a caixinha de creme de leite e não sei se esqueceu dentro do armário, não sei o que aconteceu. E aí na hora que eu vi aquela caixinha, me veio na mente já o nome dele. Aí eu peguei aquilo, levei, falei assim, foi você que fez isso? Ele falou, não. Tá, primeira coisa que eu já fiz de errado. Se eu já sabia que era ele, eu não devia ter perguntado. Tem ocasiões que você já pode chegar e falar para a criança, olha, eu sei que você fez isso, então vamos discutir o porquê não deveria, mas sem aquele tom de acusação, sem aquele tom de julgamento, né? Envolvendo a criança de modo que ela se sinta acolhida, acolhida e convidada a resolver o problema. Né? Porque para mim aquilo era um problema. Se o creme de leite fica dentro do armário, pode estragar, de repente pode derramar, né? Pode sujar os outros talheres que estão limpos e tudo mais. Então existe um problema que não é assim tão grave, mas que precisa ser resolvido. E aí você chama a criança para resolver aquele problema. Aí ele falou que não, né? Porque como eu cheguei acusando, falei, foi você que fez? Ele falou, não. Falei, vou perguntar mais uma vez, foi você que fez? Ele falou não. Falei, tá bom. Aí eu parti pra ameaça. Isso daqui não é nada de disciplina positiva, tá, gente? Eu tava no meu modo punitivo. Eu olhei pra cara dele e falei assim, o seguinte, eu vou te perguntar mais uma vez. Se você não me falar a verdade, você está sem celular na sexta e no sábado. Ficar sem celular pra ele é a morte, né? Então eu já atingi. Perceba que eu tô usando de ferramentas já para querer me vingar, para querer atingir, né? Para querer deixar a criança mal. Então tudo isso não faz parte da disciplina positiva. Por que eu tô contando isso para você? Para você entender que
quando a gente não está habituado à disciplina positiva, à inteligência emocional, a todas essas ferramentas, quando a gente está habituado só a bater, só a punir, só a brigar, o nosso piloto automático está nisso, está nesse modo. Se você não pensar antes de agir, aliás, se você agir principalmente com raiva, principalmente na hora que aconteceu a coisa, você vai estar no seu piloto automático, você vai fazer tudo aquilo que depois você vai pensar, poxa, não devia ter feito. E aí na hora que eu falei isso pra ele, ele falou, sim, fui eu. E já tinha acontecido outras vezes dele mentir, inclusive tem uma vez que ele pegou a ferramenta do pai dele e ele não admitiu de jeito nenhum que foi ele. Todo mundo levou bronca por causa dele. Mas ele não admitiu. Depois eu chamei ele de canto, conversei com ele. Ele falou, mãe, mas se eu falasse, meu pai ia brigar comigo. Aí ele admitiu pra mim. Ele falou, se eu admitir pra você, ele falou, se eu contar pra você, você não conta pro papai? Eu falei, tá bom. Confidenciei isso. Pra quê? Pra ter a confiança dele, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa mente, geralmente o que você precisa prestar atenção é na relação. Você precisa curar primeiro a relação para depois você pedir a confiança da criança. Como que você vai pedir que a criança confie em você se toda hora você está batendo, você está julgando, você está punindo, você está brigando, você está dando sermão, né? Então, o que eu fiz? E aí, o que eu fiz? Eu chamei ele para uma conversa. E aí eu expliquei para ele os motivos que eu tinha, né? Por que ele precisava confiar em mim. Falei, filho, se você fica mentindo o tempo todo, as pessoas não acreditam no que você fala. Por mais que às vezes você fale a verdade, as pessoas não vão acreditar. Aí eu falei para ele, como que eu vou confiar em você se eu sei que você não fala a verdade para mim? Como que eu vou defender você? De repente alguém tá te acusando de algo que você não fez? E como que eu vou te defender se eu não sei se você está falando a verdade? Então eu expliquei tudo isso para ele, mas num tom assim já de conversa, né? Saí daquele meu modo punição. E aí tive uma conversa com ele. Eu não sabia se aquela conversa ia surtir efeito. Você nunca sabe, na verdade. Quando você aplica as ferramentas, seja de disciplina positiva, seja de inteligência emocional, seja lá o que for, você não sabe qual vai ser o resultado. Você só vai ver o resultado depois. E aí aconteceu que no mesmo dia eu peguei mais um negócio que ele tinha feito e daí eu fui e falei, filho, isso daqui foi você? Eu percebi que na hora ele queria mentir de novo. Aí ele foi abrir a boca para falar, ele fechou a boca, pensou e falou assim, sim, fui eu, mamãe. Aí eu saí, na hora, na verdade, eu nem percebi, eu falei, tá, beleza. Resolvi. Aí na hora que eu saí, voltei pra cozinha, eu falei, poxa, eu tenho que, né, falar pra ele que eu tô feliz por causa disso. Aí eu voltei e falei pra ele, filho, obrigada por confiar em mim. E aí você vai curando a relação até que você perceba que existe novamente a confiança. Por que geralmente o seu filho conta as coisas pro amiguinho e não conta pra você? Por que outras pessoas ficam sabendo antes do que aconteceu? Você deveria ser a primeira pessoa a saber, se você fosse uma pessoa de confiança do seu filho. Eu sei que muitos pais vão ouvir isso e vão falar, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu não sou amiguinho do meu filho. Não é questão de ser amiguinho, aquele cúmplice que não faz nada, mas de ser amigão mesmo, de ser amigona, aquela amigona que tá junto, aquela amigona que defende, aquela amigona que ajuda, não aquela pessoa que só fica punindo o tempo todo. Aí você tá distanciando, você tá abrindo uma distância muito grande do seu filho, tá abrindo um abismo, e aí isso, eu tô falando de uma criança de 7 anos de idade. Agora imagina se eu continuo com esse mesmo modelo e tá chegando na adolescência, o que vira, né? Então, a gente tem que pensar no longo prazo o que está acontecendo. Em primeiro lugar, empatia, gente. Empatia. Se coloque no lugar da criança. Se pergunte por que ela fez aquilo. Por que ela não fez o que não fez. Por que ela fez o que fez. E aí você vai ter um vislumbre um pouquinho melhor. Se você não conseguir enxergar, espera passar o momento da raiva e na hora que todo mundo estiver bem, você vai lá e conversa com seu filho para você entender os reais motivos do seu filho. Mas é para entender, é um coração aberto, uma mente aberta para você ouvir o que o seu filho está dizendo, para você conseguir entender o que ele está querendo passar para você. Não é sentar para dar sermão, já com tudo pré-julgado e tudo que ele for falar, você já tem uma resposta na ponta da língua. Não é isso. De preferência, nem fala. Tá? A não ser que for muito necessário você estar lá para ouvir,
para ouvir o que seu filho tem a dizer, para você conseguir entender, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você tá com esse problema em casa, tenta curar a relação, tenta fazer com que seu filho confie em você, tente fazer ele entender que você tá lá para ajudá-lo, né? E demonstre isso com atos. Porque se você fala para a pessoa que tá lá para ajudar, só que você tá lá só para descer o açoite nas costas dela, dificilmente ela vai acreditar nisso, tá bom? Beijo grande e até a próxima.